Refém brasileiro encontrado morto em Gaza. E quem fala conosco então é o Major Rafael vou tentar falar certinho, Rosenstein. Me corrija se estiver errado, viu, Major? Tivemos então essa triste confirmação. Quais são as informações de momento que o senhor consegue trazer para a audiência do SBT News? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para poder combater as desinformações e as narrativas enganosas. Na última noite, em uma operação muito especial do exército israelense, foram resgatados 3 corpos do Michel Nissenbaum, Orion Hernandes e Hanan Jablonka. Essas 3 pessoas são 3 civis. Os 2 últimos estavam comemorando a festa no 7 de outubro, e o Michel Nissenbaum é um brasileiro carioca nascido em Niterói, que no dia 7 de outubro ele saiu de sua casa e foi em direção a uma base militar para poder pegar sua neta de 4 anos, que estava junto com o pai, que é o oficial do exército. Naquele dia, que era um feriado judaico, estava comemorando junto com o pai na base militar o feriado judaico, a festa judaica de Simchat Torah. O Michel Nissenbaum estava no caminho e ele foi fuzilado pelos terroristas do Hamas. Hoje isso já está claro. Nós tínhamos suspeitas de que Michel poderia ter sido assassinado naquele momento, mas ainda tínhamos esperança que o Michel estava vivo nas mãos dos terroristas cruéis do Hamas. Eu acho que isso mostra o DNA dos terroristas. Os terroristas não foram somente para a base militar, para combater contra os militares, onde o Michel Nissenbaum estava indo para resgatar sua neta de 4 anos. Eles foram também em direção aos civis, aqueles que estavam fugindo dos terroristas que invadiram a festa no sul de Israel, e também um avô, Michel Nissenbaum, que estava somente no seu carro indo em direção à base para poder resgatar sua neta. Os terroristas do Hamas têm o objetivo de acabar com o Estado de Israel. O ódio aos judeus é muito maior do que o amor que eles têm ao seu próprio povo. E isso é muito importante ficar claro a todos. Os terroristas do Hamas não têm o objetivo de criar um Estado palestino. O objetivo maior dos terroristas é acabar com o Estado de Israel. Por isso que essa guerra é uma guerra existencial. E os objetivos dessa guerra têm que ser alcançados para garantir a segurança não só dos judeus e dos israelenses, mas do mundo todo. Major, então temos aqui a confirmação. Michel Nissenbaum nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, morava ali na faixa, perto de Gaza há 40 anos, desde os seus 19 anos. Com 59 anos, então, temos a confirmação da morte desse brasileiro. Eu até acompanhei, viu, Major, ali a busca da família dele aqui em Brasília. Eles vieram, foram às autoridades, demonstraram ali ainda um pouco de esperança de que Michel Nissenbaum estivesse sido sequestrado pelo Hamas, mas então temos essa confirmação. E pelo que o senhor diz, ele foi morto no dia 7 de outubro, dia do massacre, aquele dia que ficou ali marcado na história. Nesse dia mesmo ele já foi assassinado. Essas são as informações de momento, né? Sim, nós temos que lembrar que ainda tem 128 pessoas sequestradas pelos terroristas do Hamas. Nós sabemos que, infelizmente, mais de 30 já foram assassinadas pelos terroristas no próprio cativeiro. Mas nós sabemos que tem muitas que ainda estão vivas. E o exército israelense precisa continuar essa guerra para poder trazer de volta todos os sequestrados, todos os nossos civis que foram, de uma forma terrível, foram sequestrados no dia 7 de outubro e estão passando por dificuldades imensas. Inclusive, 15 idosos de mais de 65 anos ainda estão nas mãos do Hamas. Crianças foram sequestradas pelo Hamas e não todos voltaram para suas casas. Jovens, essa semana foi permitido para a publicação um vídeo mostrando a forma como os jovens foram sequestrados pelos terroristas do Hamas. 6 jovens que viram 12 amigas sendo fuziladas na frente delas pelos terroristas do Hamas. E os terroristas do Hamas
humilhando as jovens, falando como frases como, por exemplo, essas são as que vão engravidar. Esses são os terroristas do Hamas. Essas meninas ainda estão na faixa de Gaza, nas mãos dos terroristas do Hamas. E se você me permite, ficou muito chocante no vídeo de ontem, que foi publicado, dessas jovens, uma delas falando para um dos terroristas: eu tenho amigos na faixa de Gaza, eu sou amiga de vocês, eu gosto dos palestinos. Isso deixou uma pergunta no ar. Será que os terroristas, será que o Hamas, ele ama mais seu povo ou odeia mais o povo de Israel? Ficou muito claro que os terroristas odeiam os judeus muito mais do que amam seu próprio povo, porque até o 7 de outubro entravam no território israelense todos os dias mais de 18 mil palestinos para trabalhar em Israel. Aqui em Israel eles recebiam um salário 4 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. Era mais de 3% da força de trabalho da faixa de Gaza que entrava em Israel. Por ano, entravam no território israelense mais de 7 mil palestinos que precisavam de tratamentos médicos e não tinham oportunidade de receber esses tratamentos na faixa de Gaza. Eles recebiam permissão para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. E o Hamas sabia que depois de um massacre, como o que foi no 7 de outubro, não entraria mais um palestino no território israelense. Não para trabalhar e não para receber tratamento médico. Aproveitando isso deixou aqui, muito claro. Desculpe te interromper, mas um dos nossos internautas pergunta se há outros brasileiros, né, ainda, né, sem esse paradeiro, porque tínhamos o Michel Nizenbaum, que mostramos aqui, né, teve sua morte confirmada ali depois desse tempo todo, né, da família procurando. Existem outros brasileiros nessa lista de desaparecidos? O que o senhor consegue trazer de informação para a gente? Nós não temos informações de mais brasileiros que estão sequestrados pelos terroristas do Hamas. Nós sabemos que alguns brasileiros foram assassinados pelos terroristas no 7 de outubro, brasileiros que estavam comemorando uma festa no sul de Israel, no feriado judaico, e foram brutalmente assassinados pelos terroristas do Hamas. Se você me permite, eu só quero terminar o raciocínio e dizer que quando os terroristas do Hamas fizeram o ataque de 7 de outubro, eles sabiam que nenhum palestino entraria mais no território israelense, não para trabalhar em Israel e não para receber tratamento médico em Israel. E isso deixou muito claro que o ódio dos terroristas do Hamas aos judeus, ao povo de Israel, é muito maior do que o amor ao seu próprio povo. E é por isso que quando essa guerra terminar e os objetivos da guerra forem alcançados, não só os nossos sequestrados vão deixar de ser reféns do Hamas, mas também a população civil da faixa de Gaza vão deixar de ser reféns desse grupo terrorista tão cruel que é o Hamas. Ok, as ponderações então do Major Rafael Rosenstein trazendo para a gente a confirmação pelas forças israelenses da morte então de Michel Nizenbaum, que era brasileiro, nascido em Niterói, morava ali na região da faixa de Gaza há 40 anos, então temos essa morte infelizmente confirmada. Major, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Uma boa sexta-feira para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Eu quero só terminar e deixar um abraço às famílias do Michel Nizenbaum, do Orion Hernandes e do Hanan Jablonka, que hoje, infelizmente, receberam a notícia que seus entes queridos não só foram sequestrados pelos terroristas, mas foram brutalmente assassinados no dia 7 de outubro. Um bom dia. Perfeito. Muito obrigado, viu, Major? Olha, pessoal, a gente segue aqui, né, com participações de vocês, realmente, né, muita gente aqui comentando, porque é uma notícia urgente que chegou agora há pouco com a confirmação desse brasileiro que estava nesse grupo ali na região dos ataques, do massacre do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro. Como eu disse, havia ainda esperança da família, a família dizia que ele estava ali sequestrado, estava na posse do grupo terrorista Hamas, mas agora as forças armadas israelenses confirmam a morte dele e de outros 2 que estavam ali sumidos, né? Hanan Jablonka e Orion Hernandes.
foram recuperados os corpos, então, desses israelenses, além do brasileiro que aparece na sua tela, Michel Nisenbaum, 59 anos, nascido em Niterói, que foi encontrado agora, então, pelo exército israelense.